Beleza, primeiro ano, estamos fechando aqui nosso conteúdo de história. Na verdade, só uma continuação do que a gente já vinha falando e fechando mesmo esse conteúdo, beleza? Tranquilão, relaxado de sempre. Página 298, página 299 vai estar a atividade de vocês, beleza? Tamo junto, só vem relaxado que a gente vai falar aqui no finalzinho da reforma. Aquela treta que deu lá de Lutero e Calvino contra a Igreja Católica, quase teve tapa na cara, com todo respeito às vossas excelências dos papas, porque entendendo que naquele tempo o Papa ele dominava todo o cenário político, então ele era o super poderoso no sentido ou no cenário político, para além da questão simplesmente dogmática da instituição católica, que hoje é uma outra realidade, beleza? Isso a gente está falando lá do século XV, XVI, de quando houve a reforma e veio por consequência, ou por conseguinte, a contra-reforma, feita essa pelos que sofreram, por parte dos reformadores, que foi a Igreja Católica, a instituição católica. Instituição essa que nesse tempo histórico, que tem uma coisa que vocês vão ver daqui a pouco, chamado anacronismo, quando a gente vai ver lá o estudo da história, a gente vê anacronismo. Não se pode falar que a Igreja Católica do século XVI é a mesma do século XXI. A gente tem que analisar elas em seus tempos, beleza? Esse é o conceito do estudo da história. A gente parte dessa perspectiva. A gente olha do presente, analisando lá atrás, que a gente chama por vezes de fofoca de gente morta, Mas não é. A gente está olhando com um prisma de hoje, com recursos que temos hoje, novos documentos, remexendo no passado que está vivo. Cada hora ele é remontado de um jeitinho diferente, mas o que aconteceu lá não pode ser aplicado exatamente para o que hoje nós temos, beleza? Então a Igreja Católica, vou reafirmar isso, não é a mesma dessa do século XVI, da Contra-Reforma. Vamos lá? Vamos seguir? Contra-Reforma é reação católica, porque entendemos que, como vimos na última aula, quem não viu, volta lá, por gentileza, por favor, dá uma chegadinha lá na quebrada, vocês vão ver a ideia na última aula de reforma. Eu falei pra caramba a peça nessa treta, que o caldo entorna mesmo, é um momento de tensão na história da humanidade, e a partir dali a história da humanidade toma novos cursos, porque a história da humanidade era dominada por esse cenário, dos costumes e práticas da instituição católica que tinha interesses políticos. Então, não era só um cenário religioso. Muito além do cenário religioso, era um cenário político, beleza? E os reformadores, eles vêm com essa perspectiva espiritual religiosa, porém eles estão se adequando a uma nova realidade política também, social, que é a dos burgueses. Anteriormente, a Igreja Católica não permitia usura, lembra? O lucro, cobrar juros, o trabalho em si, ou você lucrar com isso, não era bom, não era bem visto na Igreja Católica. Tinha que lucrar para ela. Para você enriquecer, etc., não era interessante, porque o lucro e o tempo e os juros, isso tudo trabalhava-se numa linha do tempo de você cobrar depois com uma taxa. Isso passaria pelo crivo do tempo, e o tempo era de Deus, aí tem correntes da escolástica, enfim, não vamos entrar nesse mérito para não confundir aqui a bagaça, mas entendendo que a igreja proibia. Ponto. Isso era interessante politicamente para ela. Isso atrapalhava os comércios. E está vindo uma nova classe chamada de burgueses. Esses burgueses precisam da legitimação ou da permissão política para que eles possam comercializar e lucrar, que são os grandes empresários hoje em dia. Para vocês entenderem melhor. Eles começaram lá atrás e essa sociedade não ajudava. Aí os reformadores, com uma perspectiva nova e religiosa, espiritual, de que a fé vinha por meio de crer em Cristo, que eles se debruçaram como Lutero e Romanos, perceberam que não se tinha que pagar, por exemplo, para isso, a Igreja Católica. E aí começou-se a Reforma Protestante.
e a igreja vai ficar bonitinha, aceitar de boa. Não, já é, tá tranquilão. Os papas vão aceitar de boa, todo mundo vai aceitar de boa essa ideia por parte da igreja católica? Você está perdendo agora sua influência política e econômica? Claro que não, meu irmão. Pancada vai comer no quintal do Vaticano até o final da missa. É essa a ideia, porque a Contra-Reforma é um movimento contrário a Lutero e Calvino, que começou com eles, né? A esteira da reforma. Então, um movimento contrário a esses reformadores, estabelecidos por quem? Pela Igreja Católica, para tentar reafirmar o que já fazia. Entendo, não está mudando nada, só está reafirmando. Está reafirmando que a sociedade não pode ter vínculos com o comércio, com o lucro, com a usura, que é os juros, que tem que se pagar realmente a Igreja Católica, porque eles são os sacerdotes que fazem dessa sociedade, ou o clero, né, dessa sociedade chegar até o céu. Então eles estão reafirmando. E como é que eles fazem isso? Com na verdade, três principais mecanismos. Primeiro, a fundação da Companhia de Jesus pelo Inácio de Loyola, lá em 1534. Essa companhia, a Ordem Jesuítica, é aquela do qual vai fazer parte, inclusive, da nossa formação. Lembra que 1500 chega aqui, começa a colonização, dessa bagaça que a gente entende como Brasil, e Portugal, naturalmente, extremamente institucionalizada nos moldes católicos, nessa formação, e vai fazer com que essa companhia chegue aqui para trazer a cultura católica. É assim que eles tentavam reafirmar a questão das tradições católicas, chegando em um lugar, por exemplo, que não se tinha esse conhecimento e impondo esse conhecimento com os aldeamentos aos nativos. Então, os padres jesuíticos, eles tentavam formar uma nova cultura dessas sociedades novas que estavam sendo colonizadas por essas potências europeias católicas. Beleza? Temos o Index, que é uma lista de livros proibidos, né? Tem até uma série da Globoplay que passava da lista negra, né? Que tinha seus nomes lá, essa lista negra é a lista dos procurados, etc. A lista negra é o Index, nesse contexto, lá do século XVI. O Index é os livros que falavam a respeito de ciência, que traziam ideias protestantes, etc. Tudo que era contrário às questões da instituição católica eram considerados satânicos, demoníacos, proibidos e não se podia ter. Então queimava-se esses livros. Isso é o Index. Beleza? E vamos ter, por fim, o Concílio de Trento, que é a ideia, de fato, ali da reafirmação de todos esses dogmas. Concílio esse que vai ter em 1545, que vai oficializar essa Contra-Reforma. De que modo? Oficializar de modo em que esse concílio ratificou, né, aquilo que já estava acontecendo, né, um pouquinho antes, com a fundação da Ordem Jesuítica, o Index, agora é oficializado. Por meio de um concílio, uma reunião da alta cúpula católica, e a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai botar para quebrar. A Igreja Católica falando isso nesse contexto do século XVI. A gente vai ter a Inquisição, por fim. Essa Inquisição é o tribunal que vai ser colocado as pessoas contrárias a essas ideias da instituição católica, nesse contexto. Todo mundo que é contrário, inclusive a Joana d'Arc, né, ela vai ser queimada como bruxa a Inquisição francesa, se não me falha a memória agora. Vocês podem me corrigir, né? Não tinha nada a ver com Joana d'Arc, eu não sei porque eu dei esse gancho aí. É porque a Inquisição queima ela. Mas engraçado que eu quero falar de Joana d'Arc é que lá na frente, ela hoje, por exemplo, é considerada uma santa. Então a própria Inquisição, nesse contexto, queima ela por questões políticas, porque ela brigava, né, em prol da Inglaterra. Essas questões políticas fizeram com que ela fosse combatida como algo satânico, porque ela tinha revelações, etc. Porém, à frente, lá quase que contemporâneo, a ideia é que ela é trazida para o seio da galeria dos santos, né, na canonização. Ela passa a ser santa. Então a mesma igreja que condenou lá atrás, você vê que muda a ideia e a perspectiva. Aquilo que eu falei no começo da aula do anacronismo. Não podemos trazer essa ideia da Igreja Católica como se fosse a mesma. Então, é no seu tempo histórico. Tá vendo como é que funciona a ideia do anacronismo? Então, a gente fechando aí,
Beleza? Inquisição aí fecha a bagaça, tribunal, queima todo mundo na fogueira que é contrário às ideias da instituição católica. Beleza? Isso é a Contra-Reforma. Até a próxima.